Oi pessoal, tudo bem? A palavra de hoje para a nossa reflexão está no livro de Amós, capítulo 3. O Senhor manda uma palavra para o povo de Israel, através do profeta, e ele pergunta: poderão andar os dois juntos se não estiver de acordo? Essa é uma palavra da parte do Senhor. Na verdade, quando nós ouvimos essa palavra, nós achamos que é uma palavra somente em relação a andar entre pessoas, né? Embora nós sabemos que também, né? Porque a palavra do Senhor, ela se revela para nós de várias maneiras, né? Ela se enquadra, se encaixa de acordo com aquilo que nós estamos, na verdade, vivendo. E o Espírito do Senhor, né? Ele se encarrega de nos trazer, na verdade, a palavra para o contexto que nós estamos vivendo atualmente. Então aqui fala, né, de pessoas, de relacionamentos, né? Fala de relacionamento entre pessoas, relacionamento conjugal, relacionamento entre amizades, relacionamento na verdade, de trabalho, né? Se enquadra de acordo com aquilo que você está necessitando. Só que, na verdade, aqui o contexto da palavra fala se poderá, na verdade, né, o homem andar com Deus, né, se ele não estiver de acordo, né, ou se ele não estiver, na verdade, fazendo a vontade do Senhor, de acordo com aquilo que Deus tem para a vida dele. Nós vemos isso também quando o Senhor fala em Jeremias que os pensamentos dele não são os nossos, e os caminhos dele são maiores que os nossos, né? Ou seja, os caminhos do Senhor são bem maiores, os pensamentos do Senhor são bem maiores. Então, nós precisamos entender, né, que para andar com Deus é necessário pensar como Ele. Porque, diferente do relacionamento, né, entre pessoas que muitas vezes um vai, na verdade, adquirir, né, através da comunhão, através do andar, da convivência, né? Porque isso aqui fala de convivência, não é somente um andar, né? Nós sabemos que não é somente um andar físico, mas é um andar, a convivência. Sabemos que um vai acabar adquirindo algo do outro, porque a convivência ela faz isso. Você acaba adquirindo costumes de outras pessoas, e as pessoas adquirindo de você também. Só que para andar com Deus, né, é algo totalmente diferente, porque Deus ele não vai se enquadrar, foi o que ele estava falando lá no livro de Jeremias, ele não vai se enquadrar a andar como nós andamos, porque nós somos seres humanos, errantes, pecadores. Então nós precisamos compreender que quando nós passamos a caminhar com Deus, a andar com Deus, nós precisamos nos enquadrar aquilo que Ele faz, né, ou aquilo que Ele espera de nós. Então, quando ele fala ali que os pensamentos deles não são os nossos, ele sabe muito bem que os nossos pensamentos muitas vezes não estão de acordo com os pensamentos dele. A mesma coisa nos nossos caminhos. É por isso que ele está trazendo ali, na verdade, a palavra para aquele povo, aquela situação. Mas nós precisamos compreender que quando nós passamos a caminhar com Deus, nós precisamos pensar como ele pensa, andar como ele anda, porque senão não dá certo, né? É por isso que muitas vezes tem pessoas que elas acostumam, na verdade, depois de um certo tempo caminhando com o Senhor, ela se extravia, ela desvia o caminho, ela sai da presença do Senhor, porque ela não conseguiu andar, ou ela não conseguiu, na verdade, se enquadrar, se encaixar aquilo que o Senhor tem para ela, sabendo que o que o Senhor tem para ela é bem melhor e bem maior, né? Porque é diferente do homem que você caminha, que muitas vezes pode se desvirtuar e pode se extraviar e acabar você também indo pelo mesmo, né, caminho. Com o Senhor é totalmente diferente, porque o Senhor ele não nos leva por caminhos tortos. O Senhor não nos leva a pensar coisas, né, que vão, na verdade, nos destruir ou nos fazer ter algum tipo de comportamento que a gente vá se arrepender, porque Ele é maior, né, e Ele é o próprio caminho. E Ele sabe o que Ele pensa ao nosso respeito. É tanto que Ele diz que os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito são pensamentos de paz. E muitas vezes o homem ele não tem nem pensamento de paz, né, de si mesmo. Mas veja bem, a palavra do Senhor fala lá no livro de João, né,
Eu quero ler aqui o trecho da palavra do Senhor para que você compreenda, né, o privilégio de andar com Deus. Porque muitos têm Deus como Senhor, né, e Ele é Senhor. Muitos têm Deus como Pai e Ele também é Pai. Mas eu quero aqui falar do privilégio de ser amigo de Deus. Porque a Bíblia fala que o servo ele não sabe o que faz o seu Senhor, né? Então, nós precisamos compreender que o Senhor, ele vai agir em um momento específico, né? Seja Senhor das guerras, Senhor da provisão, né? O Senhor que é médico dos médicos, ele vai agir na vida do homem em momentos específicos. O pai, né? Nós sabemos que quem é filho tem direito à herança dos pais. Isso é algo da lei natural. Assim como nós também que somos filhos do Senhor, aqueles que já são filhos, têm o direito à herança, as promessas que o pai tem para a vida dos filhos. Só que ser amigo de Deus é algo muito, muito especial, né? E é isso que o Senhor fala para os discípulos aqui no livro de João, o Evangelho de João aqui, capítulo 15, fala assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Pois já não vos chamarei mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. O Senhor aqui está falando, né, para os seus discípulos, não somente o daquele tempo, para nós também, que o servo, ele não sabe o que faz o seu Senhor. Só que ele não nos chama mais de servo, ele nos chama de amigo. Só que nós precisamos compreender que existe uma condição, na verdade existe algumas condições, né, para ser amigos de Deus. A Bíblia fala aqui que o Senhor fala assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então uma da condição é esta: fazer o que ele manda, né? Nós precisamos fazer aquilo que ele manda. Quando nós fazemos o que o Senhor manda, nós somos chamados de amigo. Mas não é somente um ser chamado, não é somente um título, né? Esse amigo aqui é algo muito particular, é algo muito especial. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, né, fala, né? Jesus, na verdade, ele fala que ser amigo de Deus é ser participante das coisas que outras pessoas não são. Ser amigo de Deus é conhecer os mistérios e segredos que o Senhor tem somente para aquele que é amigo, porque, diga-se de passagem, você não vai contar um segredo a qualquer pessoa. Você não vai se revelar de forma íntima, né, para qualquer tipo de pessoa, até de amigo, porque muitas vezes muitas pessoas falam: eu tenho muitos amigos, mas eu estou falando de amigo, né? Amigo verdadeiro, amigo fiel, amigo confidente, amigo que não muda, né? Que não varia. Sabemos que, claro, que o homem de si mesmo, ele não tem condição de preencher essa qualidade como o Senhor. Mas o Senhor é este amigo, amigo de todas as horas, amigo que está do nosso lado, né? Nos dias bons e nos dias ruins. Amigo que nos conhece, que sabe as nossas falhas, que conhece, né, as nossas debilidades, né, conhece os nossos erros, que não sai espalhando para as pessoas, que não sai anunciando, né, quando a gente não está bem. Ele nos compreende. É esse amigo que ele fala. É esse amigo que você pode contar em todo o tempo, sabe? Esse amigo disponível, né? Porque muitas vezes o amigo humano, ele não está disponível, ele não está bem, ele não quer te receber. São pessoas, são sujeitas a falhas, né? Mas Deus não, ele preenche todas essas características. Então ele diz que aquele que é amigo dele precisa fazer aquilo que ele manda, porque ele sabe porque está mandando. Quando o Senhor ele nos dá uma ordem, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não nos dá a direção errada, ele não nos orienta para que nós venhamos, na verdade, quebrar nossa cara,
ou muitas vezes nos orienta a tomar atitudes que depois ele vai dizer, eu errei, eu falei para você fazer, mas na verdade eu não tinha certeza. Então, ele sabe o que faz, e por saber o que faz, né, ele sabe porque ele está, na verdade, te direcionando a tomar certas atitudes. Ele sabe, né, e te entende muitas vezes quando você não quer falar, quando você está, na verdade, entristecida. Ele sabe, né, de cada detalhe, de cada fraqueza, né, e entende. É o seu amigo de todas as horas, mas é necessário nós compreendermos que para ser amigo do Senhor existe, na verdade, um preço também para se pagar, né? A Bíblia fala que ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Nós pensamos que esse só negar, né, é só a gente entregar a nossa vida ao Senhor, confessar e pronto. Não, é renunciar todos os dias por amor a Ele, é renunciar sabendo, né, que o nosso amigo fiel, verdadeiro, Ele sabe, né, e conhece as nossas necessidades, e é um amigo que preenche todos os requisitos. Ele preenche o requisito de Senhor, ele preenche o requisito de Pai, ele preenche os requisitos de médico, ele preenche os requisitos, né, em todas as áreas que você precisar. É juiz, é advogado. Então, para que um amigo melhor do que esse? Essa palavra é para você que muitas vezes está se sentindo só, para muitas vezes você que está aí pensando que você não tem um amigo, né? E muitas vezes até não tem um amigo humano, né? Porque o ser humano, ele tende, na verdade, a sentir falta de certas coisas, é natural. Só que nós precisamos entender que esse, né, amigo fiel está presente todos os dias, em todos os momentos, né? Não precisamos nem falar que ele já nos compreende. Então você tem, né? Ou na verdade você precisa ter esse amigo na sua vida. Se você não tem, você precisa ter esse amigo, né? Esse amigo que, na verdade, ele faz além daquilo que nós pensamos. Esse amigo que consegue nos surpreender todos os dias, né? O amigo que cuida dos nossos detalhes, daquelas coisas que muitas vezes nós, se nós viéssemos abrir os nossos lábios para falar para qualquer outra pessoa, seria insignificante. Mas esse amigo que conhece o seu interior, né, que te entende, que não vai te dar direção errada, que não vai te influenciar para o mal, é esse amigo, né? E Jesus fala aqui, né, que não foi nós que os escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu, né? E nós precisamos aproveitar, nós precisamos, na verdade, usufruir, não de uma forma só de ir até Ele na necessidade, porque o amigo, ele não procura o outro só na necessidade, né? Senhor, a gente procura quando precisamos, né? E outras coisas mais. Mas o amigo não. O amigo, ele está em todo o tempo presente, né? Ainda que ele esteja distante, ele está presente. É aquele que você pode contar. Então, talvez você esteja se sentindo só. Talvez você, muitas vezes, não se aproxima desse amigo, porque você sabe que tem coisas que você precisa renunciar. E para ser amigo de Deus, nós precisamos ter comunhão, né, relacionamento. E muitos não querem porque existe um preço, né? O preço de negar a si mesmo, o preço de perder a sua vida. Mas se nós formos colocar na balança, o privilégio é muito maior, né? O privilégio é muito maior. Então, você precisa, né? Nós precisamos, melhor dizer, ser amigos de Deus, né? Porque Ele quer ser nosso amigo, mas não depende somente dele. É uma escolha nossa, porque Ele já disse que Ele nos escolheu, e nós precisamos escolher a Ele também. Não é só uma questão de fé, de salvação, é uma questão de caminhar. A Bíblia fala que Enoque, ele caminhava com Deus, ele andava com Deus, né? Ele não viu nem a morte, né? Um homem que teve o privilégio de ser tomado, porque caminhou com Deus, porque tinha vida com Deus, e outros mais, né? Mas, ainda que a gente não tenha o privilégio de ser arrebatado, de ser transladado,
Nós sabemos que se nós formos amigos de Deus, nós não iremos experimentar morte espiritual. Mas é necessário uma decisão, é necessário uma escolha, né? Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais parecido ficamos, é isso que a palavra fala, porque pode perceber que quanto mais você tem relacionamento com alguém, mais parecido com essa pessoa você fica. Você acaba adquirindo costumes, alguns são bons, né, outros não, mas quando nós nos aproximamos do Senhor, a gente não tem como adquirir o que é ruim, nós só temos que adquirir o que é bom, né, adquirirmos o que é bom. Então, para nós, não temos nada, na verdade, a perder, sendo amigo do Senhor. Nós iremos saber, né, termos o privilégio de conhecer, né, as coisas espirituais, né, de receber, na verdade, alguns privilégios de quem é amigo, né? Nós sabemos, porque nós sabemos que no mundo físico é assim. Existem coisas que a gente só compartilha com quem é amigo de verdade. Com Deus é a mesma coisa, ele não vai compartilhar os segredos dele para quem não é amigo, né? Às vezes ele fala alguma coisa para dar livramento, né? Faz pela misericórdia, pela graça, pelo amor, mas só experimenta, né, de muitas outras coisas aquele que é amigo. Então, essa palavra, né, é uma palavra para nós refletirmos, meditarmos, porque muitas vezes no meio da caminhada, do processo, né, no meio dos anos, vai se perdendo algumas coisas, o homem vai se perdendo. E nós precisamos estar todos os dias nos examinando, procurando buscar do Senhor o que precisamos para nós resgatarmos, né, a amizade, né, porque é um amigo tão bom, né, que quando nós falhamos e nos arrependemos, ele está ali para dizer, né, eu quero, né, reatar aliança com você. Eu estou desejando isso, né? É privilégio, é algo que não tem como expressar através de palavras. Então é essa palavra que eu deixo para a nossa reflexão. O vídeo ficou um pouco extenso, mas eu não poderia deixar de mencionar aqui a graça, né? O privilégio de ser amigo de Deus. E é essa mensagem que eu deixo para a nossa meditação. Que o Senhor Jesus te abençoe e até a próxima.